No coração do Brasil, onde a vida pulsa nas grandes e pequenas cidades, existe uma ameaça invisível, silenciosa, que cresce lentamente sob nossos pés, um fenômeno que pode transformar bairros inteiros em um cenário de destruição e abandono. Cidades que, pouco a pouco, afundam, cedendo ao solo instável que as sustenta. De Maceió, capital de Alagoas, que já registra rachaduras em prédios e o desmoronamento de encostas, a Mariana, em Minas Gerais, onde a mineração desenfreada deixou cicatrizes que ainda ameaçam a população. De São Paulo, onde áreas urbanas enfrentam erosão acelerada e afundamento por causa da má drenagem e da ocupação irregular, até municípios no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, vítimas de solos frágeis e descontrole ambiental. Este é um problema que vai além da natureza, é um alerta para a fragilidade das nossas cidades diante da exploração inadequada, da falta de planejamento e das mudanças climáticas. O que está por trás dessas terras que cedem? Como podemos impedir que o chão desapareça sob os nossos pés? Prepare-se para uma viagem ao subsolo das cidades brasileiras, onde o risco e a esperança se encontram. Bem-vindo às cidades que afundam, o Brasil sob o solo instável. O fenômeno do afundamento urbano, conhecido tecnicamente como subsidência do solo, é uma ameaça crescente para diversas cidades brasileiras. Esse processo ocorre quando o solo perde sua capacidade de sustentação devido a fatores naturais, e principalmente, à intervenção humana. Em várias regiões do país, o solo instável expõe as fragilidades do planejamento urbano e da gestão ambiental. Maceió, Alagoas. O caso Braskem, Maceió é o maior caso de colapso urbano por mineração no Brasil. Em Maceió, um fenômeno sem precedentes chamou a atenção de geólogos e engenheiros civis em 2018. 5 bairros da capital alagoana, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol, passaram a apresentar rachaduras crescentes no solo, afundamentos, trincas em edificações e deformações em ruas. Após estudos do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, ficou confirmado que a origem era a extração de salgema por parte da petroquímica Braskem, que operava 35 poços subterrâneos desde a década de 1970. A remoção de camadas profundas de sal sob áreas habitadas criou cavernas instáveis. Com o tempo, essas cavidades começaram a colapsar, levando ao rebaixamento da superfície urbana. Entre 2018 e 2020, mais de 60 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Prédios inteiros foram demolidos, ruas foram abandonadas, e os bairros viraram zonas fantasmas. Segundo o MPF, trata-se do maior desastre geológico urbano do país, com afundamentos que, em algumas áreas, superam 2 metros de profundidade. Mariana, Minas Gerais. A tragédia de Mariana, ocorrida em 2015, com o rompimento da barragem de Fundão, é o exemplo mais extremo e dramático da relação entre mineração e instabilidade do solo. Embora a catástrofe tenha ocorrido por falhas estruturais, o impacto da mineração na região vai muito além. Mineração de ferro e outros minerais em Minas Gerais compromete a integridade do subsolo, removendo grandes volumes de material e deixando espaços vazios ou solos contaminados e fragilizados. Além do risco imediato de rompimento, a região enfrenta erosão acelerada e instabilidade nas áreas remanescentes, colocando em risco futuras ocupações e a recuperação ambiental. O solo fragilizado dificulta a infiltração natural das águas e altera o regime hídrico local, aumentando a vulnerabilidade a deslizamentos e subsidência. São Paulo, SP. A maior metrópole brasileira enfrenta desafios relacionados à urbanização acelerada sobre áreas de várzea e solos aluviais. Grandes regiões periféricas da cidade, como Capão Redondo e Grajaú, estão assentadas sobre terrenos com alta presença de argila expansiva e depósitos sedimentares recentes, que sofrem variações volumétricas conforme a umidade do solo. Além disso, a impermeabilização do solo devido ao asfaltamento e à construção de grandes áreas urbanizadas reduz drasticamente a infiltração das águas da chuva, gerando acúmulo superficial e erosão das margens de córregos. A drenagem inadequada e os despejos irregulares pioram o quadro, favorecendo o surgimento de afundamentos localizados. A construção irregular em encostas de morros, combinada com a retirada de vegetação nativa, eleva o risco de deslizamentos e subsidência, ameaçando milhares de moradores. Rio de Janeiro e Espírito Santo.
No Rio de Janeiro, especialmente em áreas próximas à Baía de Guanabara, o afundamento do solo está associado à combinação da extração subterrânea de recursos, compactação dos solos aluviais e elevação do nível do mar causada pelas mudanças climáticas. Áreas baixas como a zona portuária registram afundamento gradual que afeta a infraestrutura urbana, como vias, edifícios e sistemas de saneamento. No Espírito Santo, municípios localizados em regiões litorâneas e próximas a áreas de mineração enfrentam desafios semelhantes. A exploração de minerais aliada à expansão urbana desordenada causa instabilidade no solo, aumento de erosão costeira e subsidência, ameaçando o desenvolvimento sustentável local. Afundamentos em regiões costeiras, ameaça lenta e irreversível. Além das áreas mineradas, diversas cidades litorâneas do Brasil enfrentam afundamentos induzidos por compactação de solos moles, sobrecarga urbana e elevação do nível do mar. Um exemplo crítico ocorre na cidade de Santos, SP, onde, segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, a região dos antigos manguezais sofre afundamento desde os anos 1970. O fenômeno ocorre porque a cidade foi urbanizada sobre terrenos de solo orgânico mole, especialmente turfa e argilas compressíveis. O peso das edificações, combinado com a drenagem de lençóis freáticos e a retirada de vegetação natural, causa a consolidação lenta desses solos, provocando o rebaixamento da superfície. Algumas regiões já afundaram mais de 40 centímetros nos últimos 50 anos. O impacto inclui inclinação de edifícios, falhas na pavimentação e sobrecarga na rede de drenagem pluvial. Esse mesmo processo já foi documentado em Ilha de Maré, Bahia, e em áreas do delta do Parnaíba, PI, onde a intrusão salina e a compactação de sedimentos costeiros se tornam críticas diante da elevação do Atlântico Sul. Cidades sobre cavernas, o risco invisível. Algumas cidades brasileiras estão situadas sobre formações kársticas, onde o solo repousa sobre rochas calcárias que podem ser dissolvidas naturalmente pela água. Essas formações são comuns no Centro-Oeste, Bahia, Minas Gerais e partes do Nordeste. Na cidade de Unai, MG, por exemplo, o subsolo abriga uma vasta rede de cavernas calcárias. Estudos da Universidade Federal de Uberlândia apontam que a expansão urbana desordenada e o aumento de construções em áreas de risco têm elevado a frequência de colapsos localizados. Em 2012, uma cratera com mais de 6 metros de profundidade se abriu no centro da cidade, após fortes chuvas. O mesmo tipo de instabilidade ocorre em regiões próximas à Chapada Diamantina, BA, onde vilas turísticas foram construídas sobre solos frágeis, sem mapeamento do subsolo. A água da chuva, ao infiltrar-se, atinge as rochas calcárias, dissolvendo-as lentamente, formando câmaras ocas que, com o tempo, entram em colapso. Infraestrutura em colapso silencioso. Os danos causados pela instabilidade do solo não afetam apenas edificações residenciais. Diversas cidades brasileiras estão enfrentando falhas em infraestrutura pública essenciais. Na cidade de Belém, Pará, o solo argiloso e altamente saturado de água tem sido um desafio constante para a manutenção da malha viária. Durante o inverno amazônico, crateras se abrem frequentemente nas vias urbanas, resultado da erosão interna do subsolo, muitas vezes agravada por tubulações antigas que vazam e escavam a base das ruas. Soluções para o afundamento urbano no Brasil. Um monitoramento geotécnico e subterrâneo contínuo. Em cidades com histórico de instabilidade como Maceió, Santos e regiões mineradas de Minas Gerais, o monitoramento geotécnico é essencial. Isso envolve estudos de subsuperfície com georradar, sismógrafos e sensores de deformação. Instalação de piezômetros e inclinômetros para detectar pressões e movimentos no solo em tempo real. Utilização de satélites com tecnologia INSAR, que detectam rebaixamentos milimétricos do solo, aplicados por agências como o CPR-M e INPE. Esse sistema permite identificar áreas críticas antes que ocorra o colapso, sendo usado com sucesso no mapeamento das zonas de risco em Maceió pós-Braskem e em regiões de mineração no quadrilátero ferrífero, MG. 2. Remediação geotécnica do subsolo. Dependendo da gravidade, o solo pode ser estabilizado com técnicas de engenharia de contenção. As principais são
Injeção de calda de cimento ou silicato, jet grouting usada para preencher cavidades subterrâneas criadas por mineração ou dissolução de calcário. Compactação dinâmica ou vibrocompactação. Em solos soltos, essa técnica aumenta a densidade do solo com vibração controlada. Reforço do subleito com geogrelhas ou colunas de brita, aplicadas sobre avenidas e estruturas pesadas. Essas técnicas são comuns em áreas urbanas de Salvador, Recife, e no Porto de Santos, onde o solo mole exige reforço contínuo. 3. Zoneamento urbano com restrições geotécnicas. Evitar construções em áreas instáveis é mais barato e eficaz do que remediar depois. Para isso, é necessário leis de uso e ocupação do solo baseadas em mapas de risco geotécnico. Proibição de construções em zonas com risco de subsidência ou kársticas, como em partes da Chapada Diamantina, de Unai ou do entorno de cavernas em Goiás e Bahia. Inclusão obrigatória de estudos geológicos e sondagens para aprovações de loteamentos ou grandes edificações, como já exigido em cidades como Curitiba e Belo Horizonte. 4. Tecnologias de mineração sustentável e controle de rejeitos. No setor mineral, as soluções passam por fim do uso de barragens de alteamento ao montante, que são mais propensas a rompimentos, banidas no Brasil após Brumadinho. Substituição por barragens de linha de centro ou ajusante, com menor risco geotécnico. Adoção de mineração por lavra seco, que reduz o uso de água e a geração de rejeito líquido. Monitoramento remoto de estruturas com drones, sensores e inteligência artificial. Empresas que atuam no quadrilátero ferrífero já são obrigadas a apresentar planos de fechamento de mina, com recuperação do solo e fiscalização técnica. 5. Restauração de áreas erosivas e várzeas. A restauração ambiental é decisiva em regiões urbanas que afundam por erosão hídrica ou assoreamento. Reconstrução de encostas com terra armada ou gabiões, malhas metálicas com pedras. Plantio de vegetação de raízes profundas em áreas urbanas críticas para controle da infiltração. Desimpermeabilização urbana, com pavimentos drenantes e calçadas verdes, reduzindo a carga de água no solo. Cidades como São Paulo, Joinville e Goiânia já possuem planos municipais de drenagem sustentável que incluem essas ações para frear o afundamento em áreas vulneráveis. 6. Planos de contingência e reassentamento humanitário. Quando o solo já está comprometido e não há viabilidade técnica para a recuperação, como ocorreu em Maceió, a única solução é o reassentamento populacional planejado. Criação de zonas de exclusão com interdição formal. Indenização com base em laudos técnicos. O caso Braskem custou mais de 9 bilhões de reais até 2024. Desenvolvimento de novos bairros estruturados, com serviços e infraestrutura mínima, para o reassentamento das famílias. Essa abordagem requer uma forte articulação entre município, Estado, Judiciário e empresas envolvidas.